Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas placas que eu recomendo, tá? Eu vou começar por essa placa aqui, que é a Ice Sugar Pro, que é uma placa de FPGA feita pela MuseLab. Eu considero a MuseLab, assim como a Cipid, lojas de qualidade que fazem hardware de qualidade. Essa placa aqui em particular, assim como a Ice Sugar Nano, que eu já tenho um vídeo no canal apresentando, tem o Ice Link, né, que é aquela possibilidade de você gravar bitstream num FPGA como se fosse um dispositivo de armazenamento em massa. Então você clica na bitstream e arrasta como se fosse um pendrive mesmo para o FPGA e aí ele já está programado. Isso aí é muito bacana, né? E aí ele tem uma quantidade de unidades lógicas bem parecida com a Tang Primer 20K, tá? Ele tem 24 mil unidades lógicas, tá? E tem uma memória RAM aqui também, né? E vamos passando aqui para as especificações, né? A gente tem aqui, ó, como eu falei, 24 unidades lógicas, né? 24 mil unidades lógicas, tá? A gente ainda tem uma RAM de 128 kilobits. 128 kilobits, 128 dividido por 8 dá 16 megabytes de memória RAM, né? Então é bastante memória RAM, dá para fazer bastante coisa aí, dá para colocar uns cores aqui, né? Bem pesados que vão exigir, até para rodar sistemas, né, mais pesados, né? Então eu considero isso aí uma boa placa, né? Uma desvantagem que eu vejo nela em relação à Tang Primer 20K é que ela só tem um PLL. Salvo melhor juízo, a Tang Primer ela tem quatro, tá? Mas, assim, ela tem memória SPI igual a Tang Primer, tem a memória RAM igual a Tang Primer, tá? Ela é ligeiramente mais cara, tá? Na verdade, ela é um pouco mais cara, sim, eu não vou negar, tá? Mas eu particularmente, eu particularmente comprei essa placa, mesmo sabendo que ela é mais cara, porque a toolchain dela, ela foi feita uma engenharia reversa por completo, né? Com o iOS e com o NextPNR, tá? Você consegue usar o iOS e o NextPNR com as placas da Goin também. Só que você não tem todas as funcionalidades disponíveis, né? E sendo nesses FPGAs aqui da Let's, semicondutores, você consegue, você tem essa possibilidade, tá? E além disso, um aspecto que eu considero muito bacana, né? Ela vem com essa dock aqui, né? Que você pode comprar junto com ela ou separado. Eu comprei junto com a dock, tá? Que vem com uma porta HDMI, uma porta USB, né? Um botão de power e também os headers aqui para você conectar, né? Nos seus I/Os, né? Tá, mas e por que isso interessa, né? Eu particularmente, vamos lá, eu paguei R$ 373, né? Com frete eu acabou dando 375, isso é uma placa um pouco mais cara, confesso, tá? Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que você pode colocar outras placas de FPGA, como essa aqui, por exemplo, né? Que é a ECP5, também da LED Semicondutores, na mesma dock. Então você pode, por exemplo, você pode comprar essa placa aqui e colocar nessa dock aqui que vai funcionar, né? Então vamos lá, você só precisa trocar a dock, né? E aqui você também tem esse outro modelo aqui, né? Que é a placa i9, né? Esse aqui é o modelo i5 e esse aqui é o modelo i9, né? Também da LETS Semicondutores, né? Então você com a mesma dock você consegue ir trocando, né, de FPGA, né? Então eu considero isso um aspecto muito positivo, tá? E aí só por curiosidade, já que eu mencionei essas duas placas, né? Aqui a placa de FPGA i5, que é esse carinha aqui, ele tem, só para que você tenha uma ideia, tem 24 mil unidades lógicas, né? 8 megabytes, né, de memória RAM, né? 2 megabytes de memória flash, né, SPI, né? E o i9, 45 mil unidades lógicas, né? São bastantes unidades lógicas, né? Aí, mesma coisa, né? Mesma quantidade de RAM
e aqui você tem mais memória flash, né? Tá bom? Então é isso, tá? Vamos lá, mas em termos de, se você for considerar o custo-benefício mesmo, custo-benefício do custo-benefício, realmente, né, eu acho que não tem valor assim que bata essa placa aqui da Cipid Tang Primer 20K. Por que eu quero dizer isso? Para emulação, né, para você colocar um core de um console, eu acho que não existe placa que vá bater esse custo-benefício aqui da Tang Primer, tá? Porque realmente, pô, você pegar, né, uma memória RAM, né, DDR3, você ter um FPGA com 20 mil unidades lógicas, né, por esse preço, olha, eu acho muito difícil ter alguém que consiga bater esse valor aqui, tá? Já tem vídeo aqui no canal de eu apresentando como é que você faz para gravar um Nintendinho, né? O core de um Nintendinho aqui, né? Nessa placa, tá? Eu ainda tive que adaptar um módulo HDMI, né? Porque eu só tô com essa placa aqui comum, né? A Cipid, por sinal, né? Aqui, ó. A Cipid já lançou a placa com o conector HDMI, tá? Então você já pode ir lá na página da Cipid hoje e comprar a placa com a dock com HDMI. Então nós temos, por exemplo, vamos lá. Nós temos dois conectores USB, sendo um para interface JTAG, para você fazer a gravação, né? Ou fazer o debug. E outro com interface on the go, né? Você pode trocar ou para device ou para host. Você tem a porta HDMI, você tem uma porta Ethernet, né? Você tem, vamos lá, você tem 5 switch buttons, né? Você tem mais 6 LEDs aqui, né? Você tem um jack aqui para você conectar um fone de ouvido ou você conectar um alto-falante, né? Você ainda tem esses headers aqui para você conectar eventuais módulos. Olha aí que bacana. Aqueles módulos que eu falei, né, em vídeos anteriores da MuseLab, que eu considero muito bem acabados, você pode utilizar eles aqui, eu particularmente aqui na minha residência. Eu tenho só o módulo VGA comigo, né? Mas você pode comprar outros, né? Tem o módulo HDMI, tem o módulo de LED, né? Então você pode usar, né, aqui nesses headers, né? E além disso você ainda pode usar esses com cabo flat, né? Conectar um display ou uma câmera, né? Então eu acho que assim, se você comprar com essa dock aqui, vai ser matador. Eu acho que é o kit emulação para quem quiser. Eu quero pegar esse FPGA para jogar, né? Então, aqui só para abrir um parêntese, saiu agora, há umas 6 horas atrás aqui, do momento que eu estou gravando o vídeo, da versão 0.3, onde você tem o suporte aqui daquela dock com HDMI. Então você já pode gravar já o FPGA, né, com o suporte HDMI sem precisar colocar o módulo, tá bom? Aqui no repositório aqui do Nestang, tá? Aqui, ó, já está feito aqui, ó, foi feito agora, inclusive, ó. E além disso, aqui, ó, pelos comments, agora você vai ter uma interface aqui e você vai poder carregar vários jogos, né? Já foi acrescentado aqui no jogo, tá bom? De repente eu posso até fazer um vídeo mostrando como é que tá agora. Eu mesmo, eu dei uma passada lá no repositório do Nestang, lá no GitHub, e o desenvolvedor tá num trabalho muito bacana de fazer com que essa placa aqui, né, com o Core, não dependa do uso de um computador. Olha aí, né? Então, em breve você não vai precisar mais de usar um computador, né, para você conectar o seu controle e jogar, né, os seus jogos aqui, né, do Nintendinho aqui nessa placa, né? Bom, eu particularmente, eu comprei só. Esse aqui é o valor da placa Core, né? Com o FPGA mais a dock, né? Aí vem com esse kit aqui, né? Vem com um kit completo para você usar, né? Poxa, R$ 230. Cara, R$ 230. Você ter, poxa, uma placa já com tudo certinho para você usar um Nintendinho direto, né? Num FPGA, eu acho que é um preço assim que eu acho que hoje é difícil você encontrar alguma coisa que bata esse preço aqui, tá? Bom, eu particularmente eu comprei só a dock, tá? Eu comprei só a dock porque eu já tenho o core do FPGA, então não vou ficar comprando mais um chip de FPGA sem necessidade. Então eu comprei só a dock aqui, né, pra mim.
Tá? Bom, uma outra placa que eu recomendo é a Tang Nano 9K, tá? Aqui, no caso, eu não estou na loja oficial da CIPID, né? Eu estou nessa loja aqui, né? Que é a FYD Open Source Hardware, tá? Que tá com preço, poxa, simbólico, eu diria, né? Uma placa onde você tem conector para cartão micro SD, né? Olha, conector para cartão micro SD, conector HDMI, você tem dois botões, você tem conector USB tipo C, né? Tanto para você fazer a gravação da placa, que você não precisa de adaptador para fazer a gravação da placa, como também para você fazer uma eventual interface UART, né? E você ainda tem mais 5 LEDs ainda. Poxa, por esse preço e 9 mil unidades lógicas. É 8 mil e pouquinho, né? Olha, por esse preço aqui, tá simbólico. O desenvolvedor lá da Nestang, ele falou que o total de unidades lógicas utilizadas no projeto é inferior a 9 mil, né? Ele usou a Tang Primer 20K para fazer o projeto, isso é verdade, isso é um fato. Mas, na prática, das 20 mil unidades lógicas que o FPGA tinha disponível, foram usados menos de 9 mil. Então, você ainda pode pegar, né, fazendo as adaptações necessárias no design, e colocar, por exemplo, o core do Nintendinho aqui dentro desse FPGA, que é muito mais baratinho. Que é muito mais baratinho, né? A única ressalva que eu vou fazer é que se você quiser colocar o core do Nintendinho aqui nesse FPGA, eu vou falar que dá para fazer sim, é verdade, tá? Mas uma coisa que você vai precisar fazer é comprar uma memória RAM, porque eu vejo muitas vantagens nessa placa. Por exemplo, uma outra vantagem que eu não mencionei é que você pode colocar essa placa aqui numa protoboard, cara. Né? Você consegue fazer seus projetos numa protoboard aqui com muita facilidade, sem aquela fiarada. Né? Mas um aspecto, por exemplo, negativo é a questão da memória RAM. Essa placa aqui ela não tem memória RAM embarcada, ela tem memória flash embarcada, tá? Mas memória RAM ela não tem, tá? Então você vai ter que comprar um módulo de memória RAM, tá? Para o core de Nintendinho, eu acho que você precisa de um megabyte de memória RAM, né? De baixa latência, né? É, e aí você vai ter que comprar esse módulo de memória RAM para você poder usar com o FPGA, né? Para você fazer a comunicação, né, do chip com a memória, né? E aí se você fizer isso, você tem algumas opções, né? Você pode comprar, por exemplo, esse módulo aqui, né? Do Mister FPGA. Só que esse módulo aqui em particular, se você quiser usar só para o módulo, só para o projeto do Nintendinho, eu acho um exagero. Por quê? 128 megabits, vamos lá, né? Vamos fazer as contas aqui. 128 megabits são 16 megabytes. Você vai precisar de 1 megabyte, né? Então, você está desperdiçando dinheiro, né? Você não vai usar essa memória toda, tá? A não ser que você queira fazer um projeto, por exemplo, de um Neo Geo ou alguma coisa assim, né? Mas aí você não vai usar uma Tang Nano 9K, né? Você vai usar um FPGA com mais unidades lógicas, né? E aí, só para continuar aqui, é uma ressalva que eu faço. É, eu tô em dúvida. Eu acredito que não seja o caso. Esses módulos que são vendidos do Mister FPGA no AliExpress, eles não são oficiais, né? Tanto é que o vendedor, ele fala o seguinte, ó, o vendedor testou o chip de memória RAM e ele testou uma frequência de 130 MHz, né? E aí ele testou por mais de uma hora e o chip conseguiu segurar esse clock aqui, né? Então, se você for usar uma coisa que vai exigir uma frequência mais rápida, eu não sugiro você utilizar esse módulo. Por quê? Porque a pessoa não vai querer ficar jogando só uma hora no FPGA para depois o sistema começar a ficar instável, né? Aí vai dar tela azul, vai resetar do nada, né? Então, eu acho que para o Nintendinho ele usa 100 MHz ou menos, tá? Eu vou me certificar disso. Eu acho que não. Eu acho que usa 100 MHz cravado, tá? Então, usar esse módulo aqui não teria problema, né? Mas assim, vamos lá, né? Você não vai comprar um módulo caro para colocar o Nintendinho. Então, se você for comprar a Tang Nano 9K para você usar um projeto de Nintendinho, eu recomendo você usar esse outro módulo aqui, tá?
que ele é de 32 megabits, tá? 32 megabits, vamos fazer as contas aqui. 32 megabits dividido por 8, ó, dá 4 megabytes. Então ainda sobra memória. Ainda sobra memória, tá? Então você tem 4 megabytes ainda para usar. E olha só o preço, tá bem mais baratinho, tá? Tá bem mais baratinho. Tá? E a mesma coisa, o vendedor ele fez a mesma ressalva, tá? Ó, ele testou com 150 MHz, só que a diferença aqui é que ele testou por meia hora, né? Como eu sei que eu tô bem seguro, na verdade, né? De que o projeto lá do Nestang, ele usa clocks de 100 MHz, né? Para acessar as memórias, né? Então, esse módulo ainda serviria, tá? Então, você comprando, por exemplo, uma memória dessa e a Tang Nano 9K ainda sairia até mais barato, né? Porque a Tang Nano 9K também já tem a saída HDMI, né? Então, aí fica o critério do comprador, tá? Eu, particularmente, eu prefiro continuar com a Tang Prime 20K, né? Bom, agora eu vou passar para uma parte do vídeo, que é uma parte que são as minhas... onde eu não vou recomendar a compra desses FPGAs. Por quê? Eu vou começar por esse FPGA aqui, tá? Esse aqui é um FPGA da Altera, tá? Da linha Cyclone 4, tá? Com uma placa de desenvolvimento muito bacana. Dá para ver aqui que nós temos aqui uma memória RAM, nós temos aqui alguns LEDs, nós temos alguns displays de 7 segmentos, tem buzzer, a gente tem uma saída aqui RS232, né, que é uma saída serial, alguns botões aqui, a gente tem também uma saída VGA, né? A gente também tem um header para a gente colocar aqueles displays de duas linhas, né, 16 por 2, né? Aqui tem mais um botãozinho, né? Então aqui tem um jack aqui para alimentação, né? Já vem com o gravador, o que é o USB Blaster, né? Para você usar a interface JTAG. Né? Só que mesmo assim, né? Mesmo essa placa de desenvolvimento sendo bem completa, eu não vou recomendar a sua compra por um motivo simples, né? O preço que está sendo cobrado nela é um preço muito alto, quando você considera o chip que está aqui, né? Soldado aqui na placa, né? Esse chip de FPGA aqui, que é o EP4C, ele tem 6.000 unidades lógicas, né? Aí, poxa, você vai comprar um chip com 6.000 unidades lógicas por R$ 300, né? Eu não acho que seria eu não acho que seria vantajoso. E além disso, você ainda tem o fato de você ter que ficar preso ter que ficar preso ao Quartus, né? Você ainda vai ter que usar aquele software do Quartus, né? Que é da Intel, né? Que ele é bem pesado, eu não gosto. Eu sempre dou preferência para ideias de código aberto, né? Para ferramentas de código aberto, né? A despeito da Goin, né? A ideia deles ainda ela é bem leve, né? Mas pelo menos com a Goin você ainda tem a opção de você usar o NextPNR e o IOSIS, né? Ainda que você não tenha o suporte completo, tá? Então eu não vou recomendar aqui essa placa, tá? Eu vou abrir esse parêntese aqui no vídeo, tá? Como uma não recomendação minha, tá? Uma outra placa também que eu não vou recomendar, mas eu considero essa daqui menos desvantajosa do que essa daqui, tá? Essa daqui é uma placa da Xilinx, né? É um FPGA da Xilinx, né? Com 16.000 unidades lógicas, né? A gente tem uma memória RAM aqui do lado, tá? A gente tem até uma placa com unidades lógicas assim, com um volume confortável, né? Só que pelo preço, mesma coisa, né? Pelo preço eu acho que não vale a pena, tá? Pelo preço eu acho que não vale a pena, tá? Então, mas assim, entre essa e essa aqui, essa daqui é uma furada. Essa daqui eu ainda acho menos desvantajosa. Só que isso aqui você ainda vai ter que usar o Vivado, né? Que é a ideia da Xilinx, né? Que foi comprada pela AMD recentemente, né? Então você ainda vai ficar preso por uma ideia proprietária, tá? Mas ainda assim tá no hall aí das placas aqui que eu não vou recomendar, tá? E uma placa que eu gosto muito dela, né? Eu tenho interesse em comprar uma placa dessa, só que pelo preço aqui também é extremamente inviável comprar uma placa dessa, tá?
É feita pela Musilab, apesar da loja aqui do AliExpress não ser a Musilab, quem fez essa placa, né, o projeto dessa placa é a Musilab. É uma placa da Ice Sugar, então você tem também aquela interface Ice Link, né, para você fazer a gravação do FPGA como se fosse um dispositivo de armazenamento em massa, né, como se fosse um pendrive. Você vai lá, clique e arrasta, assim como eu fiz com a Ice Sugar Nano. E tem vídeo anterior aqui no canal, né? Caso alguém tenha interesse. Tem esses headers aqui para você usar aqueles módulos da Musilab, que também são excelentes. Eu achei uma ideia genial, né? Da Musilab. Só que, vamos lá, pelo preço, vamos lá. Esse chip aqui, ele tem 5.000 unidades lógicas. 5.000 unidades lógicas. Não tem memória RAM. Eu tô vendo aqui, tem uma memória SPI flash aqui, né? Deve ser o que? 8 megabytes da Winbond, né? Eu ainda tô vendo uma portinha USB aqui, uns headers aqui, uns switches aqui, eu tô vendo um LED aqui, né, colorido, né, RGB, tal, mas para justificar esse preço aqui, não vale a pena, não vale a pena. Então, é mais uma placa aqui que eu não vou recomendar, tá? A compra aqui nesse vídeo aqui, tá? Apesar de eu ter bastante simpatia aqui com esses FPGAs da LEDs, né? E com as placas da Musilab em particular, tá? Então fica aqui as minhas recomendações e as minhas não recomendações no vídeo de hoje, tá? Eu queria agradecer a atenção de todos e até o próximo vídeo.